Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Gotímetro, o antirracismo nosso de todo dia. Eu sou a Mônica Margarido, uma mulher negra, tenho os cabelos enrolados, olhos castanhos, uso óculos. Oiê, eu sou Cléo Cavalcante, eu sou uma mulher negra de estatura mediana. Gosto muito de fulana, mas ciclana é quem me quer. Também tenho os cabelos crespos, castanhos e olhos castanhos. E a gente está aqui hoje com Geisa Costa, nossa querida amiga, uma grande artista, nossa ancestral, aquela que veio antes. Eu sou Geisa Costa, eu sou atriz, sou contadora de histórias. Na verdade, eu falo que eu gosto de prosear, porque prosear é uma forma de acolher, né? De se aquecer, se aquilombar. E agora, eu estou usando uma roupa colorida, um lenço colorido. Hoje meu cabelo ele está também colorido, assim meio alourado, mas a qualquer momento pode mudar. Amanhã ele pode estar cinza, pode estar preto, pode estar vermelho, mas a pele, ela continua, vai ser sempre preta retinta, né? Então acho que muda-se o cabelo, muda-se a roupa, mas a pele vai ser sempre essa pele retinta. E eu sou terapeuta integrativa, sou contadora de história. E é isso. A arte, as minhas duas paixões é a arte, trabalho com arte e saúde, né? Então eu acho que arte sem saúde é só ego. Então a gente precisa trabalhar com essa conexão, né? Eu acho que todos os nossos veículos de comunicação precisam estar alinhados, até para a gente administrar os nossos egos. E são coisas que eu gosto muito de fazer. Então essa sou eu. E você é daqui mesmo, Geisa? De onde que você é? Olha, eu nasci no interior do Paraná. Eu falo que eu nasci num lugar, no Paraná, que o Paraná não conhece. Eu nasci na Nova América da Colina, que fica a 60 quilômetros de Londrina. Na verdade, e meus pais vieram de Minas, né? São mineiros. Eu tenho aí minha raiz mineira, por isso essa coisa de gostar de prosear. Que eu acho que a gente pode esquecer várias coisas, mas não de onde a gente veio. Eu acho que isso tem que estar muito certo, porque de onde a gente veio, muitas vezes, determina como a gente é tratado no lugar onde a gente está. Sim. E se a gente esquece disso, aí se perde total, né? Eu acho que também é uma das coisas que faz com que a gente continue seguindo, né? Não perder esse cordão, esse fio de prata que nos conecta com a nossa ancestralidade. Sim, e você já construiu uma trajetória maravilhosa aqui. A gente quer saber quais foram os maiores desafios que você encontrou ao chegar aqui, por exemplo. Então, os desafios aqui foram muitos. Eu em Londrina, minha história toda começou em Londrina, né? Minha trajetória artística. Na verdade, não foi minha trajetória artística só que começou em Londrina. Eu acho que assim, Londrina foi a porta para que foi onde me apresentaram o mundo. Porque eu vim lá do meio do mato, né? Na verdade, era uma garota da roça mesmo. Então eu não tinha nenhuma referência assim tanto que eu digo que assim, eu não tive grandes sonhos de atriz, Hollywood, essa coisa toda, porque a gente não tinha referência, o que a gente tinha eram as plantações dos bichos. Então eu falo que esse meu ser artístico, ele veio de uma outra dimensão que eu sempre quis ser. Eu acho que sempre quis ser. Você não tinha artistas na família? Não tinha artista na família. Veio da ancestralidade mesmo. A única referência que a gente tinha com arte era aqueles cirquinhos que chegavam na cidade de vez em quando e a gente morria criança. A gente ficava... Nossa, aquilo para mim era uma maravilha.
Eu fui para Londrina aos 13 anos. Então, aos 13 anos foi quando eu descobri, uau, o mundo, porque assim, eu não sabia o que era asfalto, eu não sabia o que era elevador. Então foi uma longa trajetória, assim, e uma descoberta solitária. Foi um portal que me abriu para tudo. Então aí eu começo eu trago isso para a minha vida, que eu acho que cada descoberta e cada travessia é uma montanha que se descobre. Cada descoberta do nosso dia a dia é uma montanha que eu atravesso, que descubro e descobri assim muitas coisas. Eu lembro que quando eu entrei na cidade, que eu vi o primeiro prédio, será que um dia eu vou conseguir andar nessa bagunça? Como é que essas pessoas conseguem caminhar aqui? Aí começou a minha busca. Dito isso, 10 anos depois, exatamente, eu estava estreando no melhor grupo, foi um dos melhores grupos do Paraná, no maior teatro, que era o Ouro Verde, que era o sonho de todo mundo estrear ali. Mas, entre essa fala e chegar aí, foi uma eternidade. Foi muita coisa. Muitas montanhas. Muitas montanhas para se descobrir. E, enfim, eu começo daí no Grupo Delta, que foi o primeiro grupo, acho que o único grupo do Paraná a representar o Brasil no maior festival latino em Nova York. E eu estreiei em Gota d'Água, depois Toda Nudez, e esse foi um espetáculo abençoado, por 4 anos em cartaz, e durante essa trajetória toda eu fui fazendo as minhas descobertas, e depois eu vim para cá, para Curitiba em 93, porque logo após a gente participou de todos os festivais do Brasil, ganhamos prêmios, aí meu diretor faleceu. Depois disso, eu ainda fiquei 4 anos me refazendo. Depois eu vim para Curitiba. Para Curitiba em 93. E fui permanecer até hoje. Eu falo assim que Curitiba, porque cada um tem uma realidade, né? Nós somos múltiplas, plurais, e cada uma tem uma... Eu falo sobre a minha ótica, que Curitiba, para mim, é uma zona de desconforto. É uma zona de desconforto. Porque ela me recebe, mas não me abraça. Sim. E, tipo, você já tá aí mesmo, então fica. Sim. E principalmente porque eu chego aqui com uma história na bagagem que incomodou muita gente. Porque não, a gente presencia isso o tempo todo, em todos os segmentos, que a gente, como mulher preta, não pode ocupar. Sim. E eu cheguei numa época em que esse negacionismo era muito forte, né? Dizer, aqui não tem pretos. E me olhava como se fosse um ET. E nessa época eu ria muito. Minha risada ela tinha vida própria. Agora já nem tanto, né? A gente vai aprendendo a se conter em alguns movimentos, né? A gente não deixa de ser o que a gente é, mas você vai se moldando, né, para permanecer. E então eu cheguei nesse momento em que o discurso era muito claro, né, que nós não temos pretos e... Isso era dito explicitamente, assim, para você? Não, esse discurso era assim, que não tem negros, nós somos uma capital europeia, e era uma época em que a gente ia para as óperas, então as pessoas se produziam. E eu chego com a minha mineirice, né, com o meu gestual todo, né, e depois eu fui entendendo que eu tinha que me observar e me criar os meus mecanismos de defesa, até para que eu pudesse não me perder de mim mesma. Tem que se refazer, juntar eu não digo os cacos, porque a gente não desaba, a gente não tem nem tempo de desabar a ponto de virar um caco.
mas eu acho que catar toda essa poeira energética que a gente precisa estar inteira para o próximo momento, porque o próximo momento, as próximas pessoas não sabem do corre que você fez até ali. Então, todo esse trabalho fica com a gente mesmo, né? É pensar, respirar, falar com você mesmo, chamar o seu amparador e falar presente, sabe? E aí, quando termina, quando você atravessa essa montanha, você já agradece, porque fala, consegui de novo. E é todos os dias isso, né? Não tinha que ser mais leve, tem que ser mais leve. É isso que eu ia falar, né, Mônica? É meio injusto isso, né? Ser mais leve. E é essa coisa que só a gente sente mesmo, a gente só consegue ouvir quando encontra outra preta. E ouvir isso, né? E falar, É tão bom saber que não sou eu. Não sou eu que não estou conseguindo, sabe? Estou tentando, não estou dando murro em ponta de faca, né? E você sabe que quando a gente se aquilomba, porque até o aquilombar-se, igual eu estava falando com a Mônica agora há pouco, acho que quando você consegue reunir um grupo de pessoas para uma certa atividade, pode não ter uma multidão, mas quem está ali é quem está vibrando nessa frequência, é quem tinha que estar ali, sabe? Mesmo com os nossos, né? Quando a gente vai se aquilombar, né? É preciso estar vibrando nessa frequência, falando essa linguagem, tendo essa leitura no olhar, que daí a gente nem precisa explicar muito, porque o mundo, a sociedade, já nos cobra muita explicação. Sim. Então, que pelo menos a gente tenha essa leitura de olhar, sabe? Entender isso que você falou, essa ancestralidade, essa circularidade que a gente vai passando uma para outra, porque a gente precisa e a gente quer essa mudança. E é o que nós somos, essa mudança. De repente a gente nem vai ver esse resultado. Eu lembro que lá atrás, quando eu era bem jovenzinha nos grupos de jovens, que eu comecei no pastoral de juventude e depois movimento, e aí a gente tinha um discurso que dizia assim: olha, isso que nós vamos plantar aqui hoje é para as novas gerações. Talvez a gente nem veja, mas é para as novas gerações. E aí eu fico muito, cada dia que eu consigo atravessar uma dessas montanhas, uma nova descoberta, por exemplo, dessa pausa para a gente estar falando sobre isso, sobre nós, eu já agradeço e falo, olha eu aqui com as novas gerações, depois elas crescem, fica tudo igual. E se tem essa conexão, se tem esse entendimento, que é o que a gente precisa, porque o tempo está passando muito rápido, se tem essa conexão, aí ótimo, a gente já agradece e fala, olha, a gente consegue, mas ao mesmo tempo que é cansativo, você fala, por que não pode ser pra gente viver isso? Sabe, colher esse fruto, porque a gente também quer, a gente não quer terminar cansado e ir embora, a gente quer viver todas essas conquistas com essa nova geração que vem, que está vindo, sabe, para a gente poder dialogar junto nessa mesma, né? É aquele rolê, né? Os humilhados serão exaltados, mas quando? Assim, só para a gente se estruturar, né? Tomar uma cerveja junto. E a gente tem cada vez mais pressa desse encontro, né? O que chama que não existe choque de geração se existe o mesmo letramento, o mesmo entendimento, né? E que mesmo entre nós, né, nem sempre tem, porque muitos ainda não se descobriram, né? Não se descobriram. E tá tudo bem também, porque vai se descobrindo conforme cada um tem uma vivência de onde veio, né? Eu acho que assim, aqui mesmo em Curitiba, que eu observei logo que eu cheguei, tem muitos que nasceram dentro dessa realidade, são os europeus, né, que não tem preconceito, que reproduziram esse discurso, que agora
começa a ser um pouco plateia e falar, oi, eu faço parte, e depois ainda tem que trabalhar isso, se quer, né? Porque tem alguns que não querem, porque sair da zona de conforto, né? Dá trabalho. Dá trabalho, é um trabalhão. Então, aí pensa que jura que é aceito, e eles fingem que acolhem. Eles fingem que acolhem, porque... E quando acolhe, e quando o que finge que jura que está sendo aceita ficar nesse lugar, aí eles ganham um neguinho de estimação. Né? Sim. Ganham de estimação. Sim. E aí, cabe a gente, né? Eu acho que com ações efetivas, né? Tá fazendo esse resgate, porque tudo é com o tempo. E o tempo, ele tá cada vez mais rápido. E a função do tempo é passar, e ele passa. E ele tá passando cada vez mais rápido e a gente tem pressa. Mas já agradeço cada etapa dessa que a gente consegue sentar e falar e reforçar isso do que nós somos. A gente fala, olha eu aqui com as novas gerações, e que venham as novas gerações, mas já com mais leveza, já com mais entendimento, já com mais direitos, mais oportunidades. E estão vindo, porque agora, com toda a tecnologia, com todas as informações, né, já não é mais um cirquinho passando lá, mas falando, palhaço que é! Depois assim, né? É o mundo te dando o primeiro tapa na bunda assim que você nasce. E aí fala, agora caminha que o resto quem vai dar é o mundo. Né? Então, isso para nós, para gente, né, Preto? É como você disse, é bem diferente. Já vem, a gente já não tem esse apoio, a gente não vem desse lugar privilegiado, né? Esse lugar privilegiado. Então vai que o resto dos outros tapas quem vai dar é o mundo. Aí a gente vai, né? Vai se desviando, criando mecanismo. E eu acho que a minha trajetória é bem essa é uma descoberta o tempo todo. Meu pai já dizia, naquela mineirice, eu falo que era uma mineirice, a coisa dos saberes, né? Que isso a gente só vai valorizar quem se predispõe a isso, né? A entender essa coisa de saberes, da sabedoria que a gente traz. Acho que a sabedoria, os saberes que a gente traz da vida. E ele dizia assim, olha, se a gente viver 200 mil anos, a gente vai embora. Ainda tem mais de 200 mil coisas para aprender. Porque é muita coisa. E a gente não sabe tudo. Então, e minha mãe dizia, você pode ter 10 diplomas. Se você não tiver uma atitude humanista para com o outro, então, aí eu dizia assim, mas mãe, diploma não, é diploma, porque eles falavam, pareciam uns dialetos, algumas coisas assim, a gente queria corrigir. Ela falou, não, diploma mesmo, é diploma mesmo, porque se você tem 10 diplomas, e você não honra a mão que você colocou no seu juramento, no seu dia a dia, com quem está na sua frente, na sua vida, aí é diploma. Porque você está depondo contra você mesmo. Olha. Que maravilhoso. E aí ela fala, ainda completava. Vocês pensam que eu sou boba? Enquanto vocês estão indo com a farinha, eu estou voltando com a boleta. E a gente subestima, né? E é o que acontece com a gente quando a gente chega num lugar que tem todo um discurso onde a gente se torna inadequada pelo jeito de ser, pelo lugar de onde veio, né? Uma cultura que determinou que é aquilo, né? Sim. E aí a gente vai se moldando, até porque eu acho que a gente não está por acaso, a gente está justamente para essa mudança que às vezes demora um pouco. Você falando em mudança, assim, você acha que mudou mesmo alguma coisa? Teve uma coisa significativa que mudou de lá para cá? Que você tenha presenciado, assim, por exemplo, na tua trajetória toda de artista que você está dividindo, né? Assim, tem algum episódio que você tenha passado, assim, que você tenha falado, mudou, e eu estou ocupando esse lugar porque mudou algo? Olha, eu acho que
tá caminhando para mudança, assim, sabe? É como eu disse, eu acho que eu estou aqui há mais de 30 anos, vim com uma história na bagagem, minha trajetória, assim como o Delair. Eu acho que a gente não precisava, era para não faltar trabalho, né? Até porque quem estava antes desses que estão vindo já me conheciam bem antes de eu estar aqui. Eu acho que tem gente que tem uma história tão incutida, que nem o racismo estrutural, né? Tá tão estruturado ali dentro daquela sociedade, mas estão vindo esses novos agentes, esses novos atores que já vêm com essa disposição, com essa predisposição a entender o que a gente está falando há muito tempo. Então, os novos antirracistas, né, que não tiveram lá atrás essa narrativa, mas estão dispostos a... Até porque daqui para frente é isso, não tem nem como falar, não quero, porque se eu não falar, você fala, se você não falar, tem muitas outras mulheres pretas, e homens e meninos pretos falando da mesma forma, mais conscientes, né? Não precisa tanta... E aí eu acho que é isso, daqui para frente é isso, mas eu acho que avançou assim nesse sentido e de nós estarmos nos aquilombando mais, porque são mais pessoas, que eu lembro que quando eu cheguei aqui, que dizia que não tinha negro, e como eu sempre morei na periferia, sempre morei... Imagina, para quem veio da roça, para onde que ia? Para a periferia, e aí eu fui buscar, eu falei, não é possível. Fui procurar, e aí eu pegava a minha malinha de contar a história e ia pros bairros. Falei, pronto, aí as pessoas estão aqui. Mas eu vejo que tem pessoas que nasceram aqui e nunca foi na periferia. Porque aqui tem também essa cultura... não é chique, sabe? Sempre é um lugar que é chique. Se é povo, se é cultura popular, não, saiu desse núcleo, não é chique. Aí eu digo, eu não sou chique, eu sou prática. Eu preciso viver a vida onde eu me identifico, onde eu vejo pessoas, né? E foi assim que eu fui me reforçando, digamos assim, criando a minha ciranda e fazendo essa gira girar. Mas a gente segue. Obrigada, Preta. Obrigada. Eu vou... Axé, Saravá, sua banda é muita luz. Gratidão. Nossa, assim... O momento abençoado que está aqui dentro de mim abençoa e saúda esse momento e essa trajetória que segue com vocês daqui pra frente. Axé. Com isso a gente termina mais um episódio do Gotímetro, o antirracismo nosso de todo dia.